acompanhem o plantão e tirem 10, tá? O propósito é esse, o propósito é gerar possibilidades para que vocês façam a melhor nota. Confio em vocês, nada de deixar a questão em branco na prova, ler tudo direitinho e responder ao que eu solicitei, tá bom? Façam a prova com calma, com capricho. Vamos tirar 10, galera, beleza? Segunda-feira, eu pedi ao apoio, ao Daniel Rangel, para marcar com vocês a nossa aula, o nosso plantão, na quinta-feira, das 10 às 10h40, tá? Aí ratifiquei na terça-feira pessoalmente com ele. E hoje eu fui surpreendido quando eu vi várias mensagens do pessoal: professor, tio, 8 horas. Não, 8 horas eu tinha aula com a terceira série, com o pré-vestibular para o vestibular da UEMA. Eu marquei o plantão 10 horas. Bacana? Então, só para deixar registrado, tamo junto e vamos para cima com tudo, beleza? Galera, eu vou projetar aqui um arquivo com textos para análise. A nossa revisão vai ser essa, textos para análise, tá? Aí vocês, por favor, me dêem um retorno. Olha só, aqui está o material. Por favor, alguém abre o microfone aí. Estão visualizando os textos? Me diga aí. Alguém me responde. Oba! Tá vendo? Tá conseguindo ver? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, ó. Vocês sabem como funciona, né? Sabem como é que é. Você tem um texto base e você vai responder questões sobre ele. Olha só, o título: Erro de português. Erro de português. Agora, olha o nome do autor, Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade. Perceba, por favor, que na fonte tem em negrito o nome do autor. Parou. Primeira coisa logo. O poema Erro de Português, composto por Oswaldo de Andrade, integra que escola literária no Brasil? Modernismo. Que fase? Primeira fase. Quais são as características da primeira fase moderna? Influência das vanguardas, ruptura com o passado, liberdade de expressão, experimentalismo estético, tematização do cotidiano, nacionalismo, linguagem simples, com reprodução da oralidade. Segura. Professor, qual a grande preocupação dos autores da primeira geração do modernismo brasileiro? A primeira fase do modernismo brasileiro: nacionalidade, criar uma identidade nacional, tá bom? Quem são os principais autores? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira. Professor, por que o poema se chama Erro de Português? Não sei. Ainda não. Quando é que eu vou saber? Depois de ler o poema. Agora preste atenção, por favor. Primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso, quinto verso, sexto verso, sétimo verso. Olha só. Observem, por gentileza, que nós não temos nenhum verso com o mesmo tamanho. Todos os versos têm tamanhos diferentes. Isso está relacionado a uma característica moderna, chamada liberdade formal. Como é que se percebe isso? Porque aqui nós não temos um padrão métrico, aqui nós temos versos livres. Versos livres. Ou seja, versos que não apresentam métrica, tá bom? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Não tem rimas, versos brancos. Então vamos lá. O que são versos livres? Não tem métrica. O que são os versos brancos? Não tem rima, tá bom? Beleza. O que mais, professor? Que outro elemento a gente pode observar, pode identificar? Olha só. Só voltando aqui. Opa, beleza. Agora vamos à segunda característica. Primeira, liberdade formal. Por quê? Não tem métrica, não tem rima. Segunda, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português.
O poema está falando sobre a chegada portuguesa ao Brasil. Ah, então esse poema está falando sobre a história do Brasil, isso mesmo. Então o que nós temos aqui? Nacionalismo. Que tipo de nacionalismo, professor? Nacionalismo crítico. Por que nacionalismo crítico, professor? Por que não é ufanista? Porque este poema não foi feito com a intenção de exaltar as maravilhas do Brasil, ou as maravilhas relacionadas ao comportamento do povo brasileiro. Esse poema foi feito para a desconstrução de um nacionalismo ufanista, que é o nacionalismo romântico, para apresentação sobre a verdade do processo colonizatório no Brasil. Nacionalismo crítico. Como é que esse nacionalismo crítico se processou, professor? Como é que foi esse processo aí? O senhor pode esclarecer? Mas, rapaz, agora, meu amigo, agora. Veja só, olha aqui. Terceira, paródia. Ah, não entendi não, professor. Como assim paródia? Não entendi de jeito nenhum. Olha só. Professor, o que é uma paródia? Uma forma de intertexto. Quando é que ocorre? Quando você tem um diálogo entre textos de autores diferentes, esse diálogo é feito através de uma postura crítica e cômica. Como assim, professor? O senhor pode explicar? Mas, rapaz, agora. Veja, por favor, que esse texto está criticando o processo colonizatório português. Mas ele faz de uma maneira extremamente divertida. Ele faz de uma maneira completamente leve. Ele não faz uma crítica séria. Ah, beleza, beleza. Então tem liberdade formal, tem nacionalismo crítico, porque o texto está fazendo uma reflexão crítica sobre a história do Brasil, sobre a chegada portuguesa ao Brasil. Tem paródia, porque a composição foi feita em função de um texto marcadamente importante da literatura em língua portuguesa, que se chama Carta do Achamento para Vaz de Caminha. Beleza, beleza, estou entendendo tudo. Bacana. O que mais, professor? Vamos lá, né? Agora vamos à quarta característica, extremamente importante. Ó, aqui já temos 3 características, né? Olha só. Agora vamos lá. Vamos à quarta característica. Aí o que nós percebemos aqui de extremamente importante? Veja, por favor, a linguagem empregada é uma linguagem simples. E não é apenas uma linguagem simples, é uma linguagem simples e que reproduz, deixa eu botar aqui, ó, reproduz a oralidade, ou seja, a forma de falar do povo brasileiro. O senhor pode mostrar, professor? Mas, rapaz, quando o português chegou debaixo do outro, achou vestir índio, que pena. Fosse o de sol, o índio tinha. Observe, por favor, que ele está utilizando a coloquialidade, está utilizando a forma coloquial, espontânea, que rompe com o padrão da norma culta, tá? Beleza, então você já identificou aqui 4 características marcantes da primeira fase moderna. Agora preste atenção no que eu vou falar, viu? Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Ó, vacile não. De jeito nenhum. Ó, beleza. Beleza. É o seguinte, alguém poderia se perguntar, professor, mas por que erro de português? Eu não entendi. Aí, agora nós vamos explicar. O título do poema é uma referência ao processo colonizatório português. Então, o título Erro de Português é uma referência crítica ao processo de colonização portuguesa no Brasil. O português errou por quê? Porque, de acordo com o posicionamento ou pensamento do autor modernista, ao invés do colonizador ter imposto a sua cultura, ele deveria ter assimilado a cultura do nativo. Então, aqui é uma justificativa interessante. E agora, só lembrar um detalhe para vocês, né? Lembrem, por favor, que na primeira fase moderna existem manifestos. Os manifestos foram documentos literários constituídos com o propósito de apresentar ideologias. O primeiro deles, o Manifesto Pau-Brasil. O Manifesto Pau-Brasil ele foi criado em 1924, 2 anos depois da realização da Semana de Arte Moderna.
é um exemplo de nacionalismo crítico, desenvolvido, via de regra, a partir de textos paródicos. Tá? Qual era a ideia? Era fazer uma releitura crítica e cômica sobre o passado histórico e literário brasileiro. O segundo manifesto, ele foi contrário ao Brasil, se chama Manifesto Verde Amarelo, também conhecido como Escola da ANTA. Tá? Aqui foi criado quando? Olha só, 1925, desenvolvido pelos integralistas, principalmente o Plínio Salgado, era o que estava à frente, né? Aí aqui é o nacionalismo ufanista. Qual era a ideia desses autores? Combater o nacionalismo crítico do Oswald de Andrade e propor a retomada do nacionalismo ufanista dos autores do romantismo. Aí teve um terceiro manifesto, né? Conhecido como Manifesto Regionalista, cara. Este manifesto foi concebido em 1926 e ele aconteceu, ele foi criado no Nordeste, mais precisamente na cidade de Recife, capital do Pernambuco, né? E qual era a proposta? A proposta era uma manifestação pública de apoio, manifestação pública de apoio ao modernismo iniciado em 22. Uma manifestação pública de apoio ao movimento modernista de São Paulo, que havia sido criado em 1922. Tá? E o último e mais importante dos manifestos se chama Manifesto Antropofágico. Qual a proposta? A proposta do Manifesto Antropofágico, que foi criado em 1928 e se estendeu até 1929, a proposta dos caras é o que nós chamamos, via de regra, de deglutição cultural. Qual era de fato a ideia dos caras? A ideia dos caras era absorver a influência das manifestações estrangeiras, como as vanguardas, adaptando-as à realidade brasileira. Então, a ideia era uma ideia de adaptação, para que a arte brasileira se tornasse ainda mais rica. Lembrando, por favor, que o símbolo da antropofagia foi uma tela pintada por Tarsila do Amaral, se chama Abaporu. Essa tela se encontra atualmente no MALBA, que é o Museu de Arte Latino-Americana em Buenos Aires. Esta obra foi pintada pela grande Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral que deu esta obra de presente ao seu marido, Oswald de Andrade. E o que ela estava querendo dizer para Oswald de Andrade? Que ele era um antropófago, não um canibal, literalmente, mas um antropófago intelectual, um cara que conseguia conversar com artistas de outros países, absorver o que eles tinham de melhor, sem se descaracterizar, sem perder as suas referências culturais. Então, assim, galerinha, o poema em questão, Erro de Português, ele integra o manifesto Pau-Brasil e a proposta era uma releitura crítica e cômica. É extremamente engraçado observar que o eu lírico está propondo que, ao invés do português vestir o índio, ele tire a roupa. Como nós fomos colonizados, catequizados, como nós fomos doutrinados a acreditar que andar de roupa é algo moralmente correto, a ideia de andar nu nos é muito estranha. Então, o que o cara faz é desconstruir esse pensamento. E esse processo de desconstrução era o processo paródico defendido pelos autores da primeira fase moderna. Eles eram críticos e debochados. Bem, galera, bem, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, tá? Tem alguém levantando a mão. Pode abrir o microfone, mano. Pode ir, meu parceiro. Vai. Bora. Alguma dúvida? Bora, galera. Bora, ligeiro. Desculpa. Eu apertei sem querer aqui, foi mal. Tranquilo. E aí, galerinha, em relação ao primeiro texto, Erro de Português, alguma dúvida? Tudo certinho? Qualquer questão sobre o texto, tá valendo?
Bora, sinaliza aí. Tudo certo, valeu. Ei, não vacilam, bora. Bacana. Vou voltar. Ei, tem alguma coisa ali? O Henrique, qual manifesto que ele se encaixa? Pau-Brasil, que tinha como preocupação fundamental uma revisitação crítica, cômica, paródica do nosso passado histórico e do nosso passado artístico. O texto é uma paródia da carta do Pero Vaz de Caminha. O texto está desconstruindo a visão eurocêntrica, a visão do colonizador, e oferecendo uma outra versão sobre a história do Brasil. Eu vou andando, bora pra cima, bora nessa. Valeu, mano, tamo junto, cara. Ei, presta atenção. Olha aí, ó. Bacana, na sequência. Ô, professor, tem 2 textos aqui. Esses 2... todo mundo prestando atenção. Bora comigo. Nel messo del caminho. Ô, professor, que é isso aí, professor? Italiano. Nel messo del caminho significa no meio do caminho. Presta atenção, todo mundo. 1, 2, 3, 4. Como é que se chama isso aqui, professor? Pelo amor de Deus. Bora lá. Isso aqui se chama quadra ou quarteto. Quadra ou quarteto. É uma estrofe com 4 versos. Bora aqui. Aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Ei, de novo, né? De novo, 4 versos. A gente chama de quadra ou quarteto. Quadra ou quarteto, tá bom? Estrofes com 4 versos. Aqui, ó. Opa, de novo. Fechou. Aí vamos aqui, ó. 9. Aqui, ó. 10. Aqui, 11. Aqui, 12. 13. 14. Aí aqui, galera, ó. Estrofe com 3 versos. Isso aqui é um terceto. Exatamente, meu brother. Vamos para cima. Ó, na sequência. Aqui de novo, ó. Terceto. Beleza. Professor, então deu quanto aí? 14 versos. Olha só. 14 versos. Um poema que apresente 14 versos, ele é um soneto. Se ele tiver 2 quartetos e 2 tercetos, 2 quartetos mais 2 tercetos, aí é só você somar, tá? Primeiro multiplica, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6, 8 e 6, 14. Isso aqui se chama soneto clássico. Mano, esse tipo de texto tem um padrão. Ele tem um padrão altamente formalista, tá? E qual é o padrão dele? Ele tem um padrão formal. Via de regra, velho, ele tem versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas, tem um padrão métrico, tem rimas, ó. Fatigada, rima com povoada. Vinha, rima com tinha. Tá vendo aí, ó? Mesmas terminações. Então aqui ficou o quê, professor? Aqui ficou A. No segundo verso, não rima, então bota B. No terceiro verso, rima com fatigada, povoada, rima com A. E tinha, rima com vinha, rima com B. São rimas alternadas, tá ligado? Beleza. Então tem preocupação com a métrica, preocupação. Professor, tem rigor formal, então. Claro, cara. Claro. Certeza, pô. Rigor formal. Beleza pura. Aí aqui, Olavo Bilac, é parnasiana, por isso que é rígido ponta forma. Exatamente. Aí vamos lá. Nel messo del caminho, que significa no meio do caminho. Cheguei, chegaste. Cheguei, eu. Chegaste, tu. O eu lírico está se dirigindo à segunda pessoa.
Vinhas fatigada. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, fatigada, não sei o que é isso aí, não. Fatigada significa cansada. E triste, fatigado, cansado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada. Povoada? Que é isso aí, professor? O sinônimo aqui, ó, para povoada, habitada. A alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito. Súbito? Pelo amor de Deus, professor, que diabo é súbito? De repente. Na estrada da vida, longos anos presa a minha, tua, a vista deslumbrada. Deslumbrada? Assustada, impactada. Tive a luz do teu olhar contínuo. Hoje segue de novo. Na partida, nem o pranto. Pranto? O que de acha é pranto, pelo amor de Deus. Agora, meu filhote, esquenta a cabeça não, bobagem. Professor, o que seria pranto? Pranto é choro. Professor, por que esse cara não escreve direito? Ele escreve tão bem, mano. Ele utiliza um padrão elevado, ele seleciona vocábulos raros, palavras que nós não usamos no cotidiano. Os olhos umedecem, ficam molhados. Éguas, nem te comove. Comove? Que é isso aí, professor. Ora, mas, rapaz. Emociona, cara. A dor da despedida. E eu solitário, volto à face. Face? De achar é face, professor. Ora, de achar é face. É rosto. Professor, como é que a gente fala no cotidiano? Cara, o Maciel fala isso aqui direto. Cara, tua cara, tia cara. Desculpa, viu, pessoal? Referência aí, Maciel. Só para quebrar o gelo, tá ligado? Vendo o teu vulto que desaparece da extrema curva do caminho estreito. Professor, cansada, habitada, de repente, impactada. Por que ele não botou essas palavras aí que são mais comuns? Choro, molhado, emociona. Por que, professor? Por que ele não botou? Porque os parnasianos são obcecados pela forma. São tão obcecados que eles acabam selecionando palavras no dicionário que as pessoas normalmente não utilizam. Professor, qual o tema aqui? É o amor. Chegaste, vinhas cansada, e triste, cansado eu vinha. Então vamos lá. Essas duas pessoas se encontraram no meio do caminho. Caminho aí é uma metáfora para a vida. Então, o meio da vida seriam pessoas de meia idade, seriam pessoas de 40 anos. Né? Então, aos 40 anos, eles se encontraram casualmente, tinham as almas de sonhos povoadas, ou seja, a pessoa tinha vários sonhos. E ele também. E paramos de súbito na estrada, ou seja, de repente, eles pararam e o que eles fizeram? Passaram a caminhar juntos. Da vida, longos anos presos a mim, estavam juntos. A tua mão, a vista deslumbrada, tive a luz do que olhar continha. Hoje segue de novo na partida, nem o pranto teus olhos umedece. Ou seja, o relacionamento começou de repente e terminou de repente. Nem te comove a dor da despedida. A outra pessoa foi embora e não tá nem aí. Nem se comoveu, nem se emocionou. E quem ficou? Tá sofrendo, né? Vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Então, nós observamos que o texto fala sobre duas pessoas que se encontraram casualmente, elas tinham decepções amorosas e tinham muitos sonhos na vida, e era a tampa e a panela, literalmente, ou seja, eram pessoas que estavam vindo de relacionamentos frustrados, com feridas emocionais, e se encaixaram, e começaram a se relacionar. Só que, de repente, a mulher foi embora, e o cara ficou triste, mauzão. O relacionamento acabou. Nós temos, portanto, um texto parnasiano que foge do padrão geral do parnasianismo, porque aborda a temática amorosa, e o amor não é tema normal no parnasianismo, mas mantém o rigor formal parnasiano, mantém a racionalidade, a objetividade, a impessoalidade, a linguagem culta, com termos e expressões que são incomuns ao cotidiano, são expressões eruditas. Então, um texto parnasiano na forma e na linguagem, né? E quanto à abordagem amorosa, é interessante também, porque embora o amor não seja tema típico do parnasianismo, ele não foi apresentado de forma romântica, porque o amor romântico é ideal e perfeito. Aqui nós temos o amor real, que começa de repente e termina de repente, né? Então, beleza. Agora vamos ao outro texto. No meio do caminho. Peraí. Ó o autor, Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Professor, o que é isso aí, pelo amor de Deus? É uma paródia, cara. Que é isso? O que significa paródia, professor? Eu já falei, cara, agora há pouco.
Uma paródia é uma forma de intertexto. Professor, quando é que ocorre uma paródia? Vou botar bem aqui, rapaz, pelo amor de Deus, não vacila não. É um intertexto, cara. Ou seja, um diálogo propositado em texto de autores diferentes. A paródia é sempre crítica e cômica. A paródia é sempre uma versão crítica e cômica de um texto considerado referência. Não esqueça, por favor, que neste momento em que o poema foi escrito, o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, quem mandava no cenário literário brasileiro era o parnasianismo. Então, o que foi que aconteceu? O Carlos Drummond de Andrade, ele pegou o poema Nel Messo del Caminho, do Olavo Bilac, e o que ele fez? Ele montou uma versão crítica e cômica, subvertendo a estrutura do texto. E ele escreveu o poema No Meio do Caminho. Professor, como é que eu percebo que é uma paródia? Porque Nel Messo del Caminho, se você observar, é um soneto clássico. Agora veja aqui, No Meio do Caminho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é um soneto. Não é um soneto. Não é. Soneto tem 14 versos. Não é um soneto clássico. Não tem padrão métrico. São versos livres. São versos brancos. Então é um texto moderno. Certeza. Ele subverteu a estrutura do soneto clássico. Certeza. Então a paródia mesmo. Ele aproveitou o texto conhecido do Olavo Bilac para ridicularizar. Outra coisa, a linguagem é simples. Não é uma linguagem culta. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Professor, pelo amor de Deus... O cara está fazendo uma repetição absurda. O que é isso? Isso é de propósito. Com que intenção? Provocar os parnasianos. Porque os parnasianos usavam uma linguagem culta, erudita. E, ao utilizar a repetição, ele simplifica. Há uma simplificação linguística. E essa simplificação é uma forma de provocação aos autores parnasianos, que ficaram muito chateados. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na minha vida de retinas tão fatigadas. Veja que a única palavra incomum é fatigada, que é uma palavra que ele pegou do texto original, que é Nel Messo del Caminho. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Professor, este poema, No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, ele integra que fase moderna? Primeira fase. Por quê? Porque ele tem, olha só o que eu vou fazer, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar esse aqui, Por quê? Vou botar tudo aqui, porque ele apresenta liberdade formal, número 1, porque ele apresenta nacionalismo crítico, número 2, porque ele apresenta tom paródico, número 3, porque ele apresenta linguagem simples, número 4. Entendeu? Então, todas as características típicas da primeira fase moderna. Então, beleza, entendi, professor, entendi aí, achei bacana, ficou de boa. Beleza. Aí se liga no papo. O que é uma paródia? É uma forma de intertexto. Quando é que se processa? Quando eu pego um texto marcadamente conhecido, Nel Messo del Caminho, do Olavo Bilac, e monto uma versão crítica e bem-humorada. Para quê? Para desconsiderar o texto base, para ridicularizar o texto base, tá bom? Agora, a singularidade qual é? O Carlos Drummond de Andrade, ele não é estudado como autor da primeira fase moderna. Ele é estudado, olha só, o CDA, como gosta de pronunciar meu amigo Wesley, menino Wesley da turma B de bola. O menino Wesley gosta de chamar de CDA, iniciais de Carlos Drummond de Andrade. Esse maluco aqui ficou conhecido como poeta maior. Por que ele recebeu esse apelido? Porque ele foi o único a participar das 3 fases modernas no Brasil. A sua produção é estudada da seguinte maneira. A primeira fase, ligada à primeira fase moderna, 22, é conhecido como Eu Maior que o Mundo. A segunda fase dele, ligada à segunda fase moderna, 30, é conhecido como Eu Menor que o Mundo. É a fase social.
e política, né? E a terceira fase dele, identificada com a geração de 45, é conhecida como eu igual ao mundo, tá? Olha só, galera, não esquecer, não vacilar, tá bom? Isso é extremamente importante. E eu vou andando. Ó, chegamos ao texto 4. Se tiver alguma dúvida, abre o microfone e pergunta. Se tiver alguma dúvida, abre o microfone e pergunta, tá bom? Então vamos lá. O poema Nel Mezzo del Caminho era um poema parnasiano. O poema No Meio do Caminho é uma paródia de Nel Mezzo del Caminho. Integra a primeira fase moderna, conhecida como fase revolucionária ou geração de 22, tá bom? Embora o seu autor ele tenha sido um autor muito completo, a sua poética foi extremamente versátil e ele consegue caminhar pelas três fases modernas. Quem é que está aqui? Bora, abre o microfone, abre o microfone. Vai, meu garoto. Tio. Opa, Larissa, por favor, fique à vontade. Turma E. Tio, por que a terceira fase chama eu igual ao mundo? Porque na terceira fase, o autor ele consegue equilibrar a preocupação formal com a preocupação temática. Na primeira fase moderna, em 22, a única preocupação dos autores era a questão estética, estrutural, formal. Então, quando você lê, por exemplo, o poema No Meio do Caminho, você vê que a prioridade é a ridicularização da estética parnasiana. Então, o cara está colocando a sua convicção pessoal acima de qualquer outra coisa. Por isso, eu maior que o mundo. Na segunda fase, quando você olha para poemas como A Flor e a Náusea, que esteve na última prova, você percebe que o poema está falando sobre o contexto político da época, está falando sobre crise econômica, crise política, Segunda Guerra Mundial. Então, ali, o eu desaparece, as convicções estéticas aparecem. O que importa é o social, é a questão política. Então, o eu está menor que o mundo. Menor. Quando chega na terceira fase, você pega os poemas da terceira fase, como, por exemplo, o poema Legado, é um soneto clássico. Ali o autor coloca suas convicções estéticas, mas ao mesmo tempo está preocupado com o conteúdo do texto. Então ele equilibrou forma e conteúdo. Eu igual, porque não tem uma sobreposição da estética em relação ao conteúdo, ou do conteúdo em relação à estética. Beleza, Larissa? Entendi, tio. Obrigada. Disponha. A Júlia. Tio, por que o nacionalismo crítico no poema No Meio do Caminho? Porque o poema foi feito com a intenção de desconstrução de um tipo de composição típica da literatura brasileira. O nacionalismo crítico ocorre quando eu condeno o nacionalismo fanista. Ora, se eu tenho uma obra literária brasileira que está condenando um padrão composicional parnasiano, que é francês, eu estou afirmando a identidade nacional. É nacionalismo crítico porque esse texto foi feito para parodiar uma construção passadista que era considerada, à época, século XIX, a melhor. E esse tipo de composição, que é o parnasianismo, é um tipo de composição de origem francesa. Então, quando o cara escreve o texto, repetindo palavras, reproduzindo a forma de falar do povo brasileiro, ele está afirmando a nacionalidade. Ele está apresentando uma arte que ele considera verdadeiramente brasileira. Bora? Disponha. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha só. Cara, eu vou avançar aqui, meu irmão. Estamos terminando aqui já. Ó. Os ombros suportam o mundo. Carlos Drummond de Andrade. Opa, é o CDA, é o poeta maior. Opa, é o cara que integra as três fases. E aqui, tio, aqui é o quê? Os ombros suportam o mundo. Aqui é o eu menor que o mundo. É social, é político. Aqui é a segunda fase moderna. Olha, poesia de 30. Vocês sabem, tem dois caminhos. Ó. O caminho neossimbolista, representado exemplarmente pela Cecília Meirelles, e o caminho social, que tem, além de uma pegada social, tem uma pegada panfletária, ou seja, de politização. E aí, por favor, vacilo de jeito nenhum. São vertentes antagônicas, porque a vertente neossimbolista ela é completamente alienada, ou seja, distante da dimensão social. E a vertente social e panfletária, ela é completamente engajada, ou seja, comprometida com a realidade da época. Então, por favor, preste atenção, lembre, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes, neossimbolistas. Só que depois de um tempo, quando Carlos Drummond de Andrade apresentou a poesia social e panfletária, ou seja, política,
o Vinícius de Moraes, o Jorge Lima, Murilo Mendes, que eram neossimbolistas, se tornaram engajados. E o Mário Quintana não quis saber de nenhuma das duas vertentes, tá? Então, não vacilar, lembrar desse aspecto, que é um aspecto extremamente importante. Essa fase é social e política. Lembrar que sinônimo para política seria panfletária, tá bom? Então, assim, importantíssimo considerar isso. Pode abrir o microfone, viu? Pode abrir o microfone, abra. Fale aí. Bora. E, mestre, só para saber, o Sim. senhor poderia disponibilizar depois esses slides que o senhor está usando no plantão? Cara, posso sim. Para quem? O povo, assim, em geral, para ver, tipo assim, dar mais uma revisada antes da prova. Não, mas para quem? Como é que eu faço para compartilhar? Eu lhe mando uma mensagem, professor. Aí eu encaminho no grupo dos representantes, chega em todo mundo aí. Tá ótimo. Beleza. Então vamos embora. Olha aí, ó. Vai na sequência. Aí na sequência, cara. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Bora de novo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Oxi. E por que o cabo não fala mais, meu Deus? Porque ele perdeu a crença em Deus. Tempo de absoluta depuração. O cabo tá mal, tá na bad. Tempo que não se diz mais, meu amor. E por que o cabo não diz mais, meu amor? Porque ele não consegue mais amar, ele perdeu a crença no amor. Porque o amor se tornou inútil, ó. Tá vendo? Os olhos não choram. Por quê? Porque o cabo não tem mais nada para chorar, moço. O cabo tá só o resto. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. Como assim, professor? Meu amigo, você tá vivendo por viver. Tipo o quê, professor? Tipo Paulinho Paixão. Estou vivendo por viver, longe de você, a saudade me maltrata. Cara, tá só o resto. E o coração está seco, o cabo não ama mais não, rapaz. Professor, o que foi que aconteceu aí? Sofrimento, meu amigo. Em vão. Professor, o que é vão? Inútil. Inutilmente mulheres batem a porta, não abrirás. Por quê? Meu amigo, porque você não tem cabeça para pensar em amor, em nada, não. Ficar sozinho, a luz apagou-se. Peguei a referência. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Isso se chama intratexto, que é um diálogo entre textos do mesmo autor. Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. O que é isso aqui, professor? Meu amigo, você tá mal. Isso aqui, velho, é uma crise de ansiedade. É com certeza, já não sabe sofrer e nada espera de teus amigos. Por que o cabo não espera mais nada dos amigos? Porque ele não acredita mais em amizade, não acredita mais em nada, meu amigo. Ele tá acabado. Pouco importa vem a velhice, que a velhice, o cabo não tá mais nem aí pra questão física, estética. Vai ficar velho. E daí, meu amigo, eu não tô nem aí. Teus ombros suportam o mundo. Nossa, meu amigo, pesado. E ele não pesa mais que a mão de uma criança. O que é isso aí, professor? Ora, o que é isso aí? É um paradoxo. Porque a ideia dos ombros suportar o mundo é os ombros suportar coisa pesada demais. Mas ele está dizendo que o mundo não pesa mais do que uma criança. Oxente, professor, como é que o mundo não pesa mais do que uma criança? Moço, o que ele está dizendo metaforicamente aí é que você está carregando muita confusão em cima de você. E não é um mundo que é pesado, não, meu amigo. É você que está mal, está negativo, entendeu? O mundo não ficou mais pesado, mais complicado, não. Você que não tem mais força para aguentar, você que está ruim, você sabe... Todo dia a galera tira onda e você leva de boa. Só que tem um dia que você não consegue levar de boa. E o problema não é a galera, o problema é você, mano. As guerras, as fomes... engajado. Que ele tá falando da Segunda Guerra Mundial, da fome, da crise de 29. Rapaz, prova apenas que a vida prossegue. Nem todos se libertaram ainda. Opa! Ele tá na bad, mas ele ainda acredita que vai ter uma libertação um dia. Cara... É uma esperança diante de um cenário caótico. Não é uma esperança romântica. Deus vai dar certo. Não, é assim não. Tá ruim, negócio complicado, mas o cara tem que insistir. Alguns achando bárbaro o espetáculo. Que espetáculo que está acontecendo? Os delicados decidiram morrer. Isso aqui é um eufemismo. Quem são os delicados? Os suicidas. Não aguentaram. Chegou um tempo que não adianta morrer. Olha aí, ó. Não adianta não, mestre. Por quê? Não adianta, não vai resolver nada. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. Nossa, a vida apenas sem mistificação, ou seja, a vida de verdade, sem crença espiritual, sem romantismo nenhum. Então esse poema aqui é o quê, professor?
Esse poema aqui é da segunda fase da produção do autor, conhecido como Eu Menor que o Mundo, porque o eu desaparece para que as questões sociais e políticas possam ser evidenciadas. É um texto engajado com a realidade do tempo, social e politizado, beleza? Um texto que apresenta um indivíduo que está na bad, que está para baixo, mas que segue por entender que a vida tem que ser vivida, resignado, conformado com a condição que ele não pode modificar, mas ao mesmo tempo desejoso de que essa realidade social possa passar. E ele tem que insistir. Então se liga, vamos para frente, meu filho. Vamos lá. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Opa, chegamos aqui. Prosa de 30. Como é que ela é conhecida? Ela é conhecida como romance. Diga, meu filho. A poesia do CDA passada, ela vai ser neossimbolista ou social? Não, ela... jogador. Não, neossimbolista não. Não. É social, pô. Ele tá falando de guerra, ele tá falando de fome, ele tá falando de problema, pô. Tá ligado? É a poesia social e política, engajada e panfletária, beleza, Pablito? Não é possível. Bora, mano. Romance, narrativa longa. Regionalista significa dizer que é voltado para um espaço local. Ei, romance é igual narrativa longa. Regionalista. Professor, para ser regionalista precisa de quê? Ei, isso aqui você pode prestar atenção, viu? Professor, para ser regionalista precisa de quê? Precisa de espaço local. Tipo o quê? Tipo Vidas Secas. Qual é o espaço local? Sertão nordestino. Segundo, precisa de quê? Personagens locais. Tipo o quê? Fabiano, assim, a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, Papagaio, Cadela Baleia. Que personagens são esses? Regionais. Precisa do que mais para ser regional, professor? Tema local. Por exemplo, a seca, meu filho. A seca. Nordeste. O que mais, professor? Precisa de quê? Linguagem regional. Linguagem local. Linguagem local. Tradução da forma de falar do povo nordestino. Tô explicando como é que vai para ser regionalista, ó. Tá? E 30 é o quê, professor? 30 é o quê? É a segunda fase moderna. Professor, como é que é conhecido também esse tipo de texto? Sinteticamente é conhecido como neorrealismo. Professor, por que neorrealismo? Bora, meu filho. O que tem de realista nesses textos? Tem crítica social. Crítica social. Dois o quê, professor? Dois o quê? Dois. Importantíssimo, viu? Análise psicológica. Análise psicológica. Beleza? Bora bem aqui, meu filho. Bora. Pronto. Psicológica. O que mais, professor? Tem mais alguma coisa? Não. Isso aqui é o que é realista. Agora, se você lembra, o termo é neo. Neo significa novo. Então, quais são os elementos novos? Neo. Elementos novos. Vamos lá. Regionalismo. 2, panfleto, que é a dimensão política, entendeu? Então tá aí, eu tô mostrando para você. Aí você fica esperto, entendeu? E considere isso aí. Beleza. Professor, sobre o que fala Vidas Secas, como o próprio título já anuncia, é um romance, uma narrativa longa que gira em torno de uma família de retirantes nordestinos que saem de um ponto para outro ponto, num período entre secas, procurando a sobrevivência. É uma história sobre a seca, sobre fome, miséria, morte, desespero. Primeiro capítulo se chama Mudança e o último capítulo se chama Fuga. Então a história termina como começou, com os retirantes procurando a sobrevivência. Beleza? Eu vou avançar. Educação pela pedra. João Cabral de Melo Neto. Professor, e aí? Não. Aí é a terceira fase moderna. Mais especificamente, poesia de 45.
Professor, como é que a poesia de 45 é conhecida? Neoparnasiana. Professor, por que é neoparnasiana? Porque ela preserva aspectos do parnasianismo. Que aspectos são esses, professor? Você pode falar bem os aspectos do parnasianismo, mas, rapaz, agora, rigor formal. O que mais, professor? Objetividade. O que mais, professor? Impessoalidade. O que mais, professor? Racionalidade. O que mais? Linguagem exata. Eu não falei culta, viu? Eu falei exata, precisa, cirúrgica, tá entendendo? Neoparnasiana. E por que é neoparnasiana? Porque além das características do parnasianismo que eu mencionei, tem algumas características próprias. E quais seriam as características próprias? Ou seja, quais seria o aspecto singular? Ou seja, aquele responsável pelo termo neo, que significa novo. O que é que tem de novo? É a preocupação com o conteúdo, que pode ser tanto um conteúdo social ou existencial, ou seja, de reflexão sobre a vida, tá? Professor, por que o título é Educação pela Pedra? Porque na concepção do autor, a pedra, ela é uma professora. Para quem, professor? Pelo amor de Deus, para o poeta. E o que ela ensina para o poeta? Ela ensina 3 lições. Professor, Pode falar, meu irmão, manda. o senhor escreveu foi padre ali, não foi pedra, não. Muito obrigado, Rapousão. Você é tão maravilhoso. Obrigado. A primeira lição, é uma lição de forma. Por quê, professor? Muito simples. Porque a pedra tem uma forma. Qual é a segunda lição? É de frieza. Mas por quê, professor? Porque a pedra é um mineral, é fria. E a terceira lição, professor? Meu amigo, é a dureza. Porque a pedra é dura. Oxi, como assim? Lição de forma, porque um autor neoparnasiano valoriza a forma. Por que frieza? Porque é impessoal. Não tem sentimento, não tem emoção. Por que dureza? Porque tem que ser contundente. Não esqueça que a poesia desse maluco é uma poesia cerebral. Oxi, que é uma poesia cerebral, professor. É uma poesia que apresenta a crítica social, mas ela não é feita de forma emocionada. A crítica social é feita de forma racional. O cara não perde as estribeiras, entendeu? Ele não vacila. Beleza, tô entendendo aí. Aí, toma, moleque. Bacana. Uma educação pela pedra, por lições. Ó, a pedra ensinando, a pedra dando lições. Aí. Para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inefática, impessoal, sem sentimento, sem emoção. Pela dicção, ela começa a dar às aulas a lição de moral. Sua resistência é fria, a frieza, a impessoalidade, ao que flui, a ser maleada, trabalhada de poética, sua carnadura concreta, dura, contundente. A de economia, a linguagem exata, precisa adensar, compacta, concisa, lições da pedra, de fora para dentro, a pedra para a interiorização do eu lírico, cartilha muda para quem soletrá-la. João Cabral de Melo Neto, poeta engenheiro das palavras, poeta cerebral. Beleza. Bora-se embora, meu filho. E agora, um dia depois de viver sem tédio muitos iguais, viu-se diferente de si mesma, estava cansada, andou de um lado para o outro, ela própria não sabia o que queria, pôs-se a cantar baixinho, com a boca fechada, depois cansou-se, pensou a pensar em coisas, mas não conseguia inteiramente, dentro de si algo tentava parar, ficou esperando e nada vinha para ela, vagarosamente entristeceu de uma tristeza suficiente, por isso duplamente triste, continuou a andar por vários dias, e seus passos soavam como cair de folhas mortas no chão, na verdade ela sempre fora 2. A que sabia ligeiramente que era e a que era mesmo. Profundamente. Caraca, moleque! Mais vida interior que vida exterior.
Nossa, que texto é esse, professor? Prosa de 45. Que tipo de construção é essa, professor? Intimista. Por quê, professor? Intimista, porque é íntima, pessoal, subjetiva. Sentimento, cara. Sentimento. Sentimento. Emoção. Professor, pelo amor de Deus. Quem foi que escreveu isso aí? Essa criatura é top, professor. Foi ela, moço. Clarice Lispector, que gostava de ser chamada de assentidora. Nossa, um dia depois de viver sem tédio com desiguais, visto diferente de si mesma, estava cansada, andou de um lado para o outro, narrador onisciente. Ela própria não sabia o que queria, pois se a cantar baixinho, com a boca fechada. Depois cansou-se, passou a pensar em coisas, mas não conseguia inteiramente dentro de si algo que tentava parar. Ficou esperando e nada vinha para ela, vagarosamente entristeceu de uma frieza suficiente, por isso duplamente triste, continuou a andar por vários dias, seus passos soavam como cair das folhas mortas no chão. Na verdade, eita, que massa, isso é uma epifania, que é uma revelação existencial íntima. Aí, ó, mais vida interior que vida exterior, prosa de 45, intimista, ela, meu amigo, dona Clarice Lispector. Beleza. E para finalizar, olha só, João Guimarães Rosa, prosa de 45, também a terceira fase, né? Também a terceira fase. Aqui a prosa regionalista e universal. Agora lascou. Explique aí, professor. Primeiro, por que ela é regionalista? Porque ela tem dois elementos típicos do regionalismo. Quais são, professor? Bora lá. Olha os dois. O espaço. Que espaço, professor, pelo amor de Deus? O sertão mineiro. O sertão cheio de veredas. São nascentes de rios. Por isso que o título máximo do autor é Grande Sertão Veredas. Os personagens. Os personagens também são locais. São sertanejos. O sertão de Minas Gerais, viu? Lá de MG. Lá de Minas Gerais. Beleza? Só que tem um elemento universal. E qual é o elemento universal? São os temas. Estão relacionados à vida, à existência. Estão relacionados a quê? Bem versus mal, certo versus errado, Deus versus o diabo, questões existenciais amplas. Então nós temos um regionalismo transcendente. O que é transcendente é que vai além, entendeu? Que vai além. Olha só, o senhor tolera, isto é sertão. Uns querem que não seja, que situado sertão é para os campos gerais e para fora. Eles dizem que fim de rumo, terras altas, demais urucuia, toleima. Oxente, o que diabo é toleima? É um neologismo. Esse maluco criava palavras próprias, um dialeto para suas obras. Para os de Corinto e do Curvelo. Aqui são duas cidades lá de Minas Gerais. Então aqui não é dito sertão, tem maior... Lugar sertão se divulga, onde é que os pais carecem de feixe, onde pode torar a expressão da oralidade, do falar mineiro. Ele recria, né? 15, 10 léguas sem topar com casa de morador, e onde o criminoso é seu Cristo Jesus, arretado da rosto da autoridade. Urucuia são as matas do sertão mineiro, vem dos montões oestes, mas hoje que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem, que é ao margem. Isso aqui é outro neologismo, a margem, né? A margem, de vargens de bom render, de vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeira de grossura ainda virgens dessas a lá. Os Gerais, que Gerais? Sertão de Minas Gerais, rapaz. Corre em volta, esses Gerais são sem tamanho. Isso é uma hipérbole, né? É um exagero intencional. Enfim, cada um que quer a prova, o senhor sabe. O narrador, o personagem, está falando com o interlocutor, né? Pão ou pães? Para uns, um pão basta, para outros... tem que ser vários pães, né? Olha só. É questão de opiniões. Opiniões é um neologismo e foi criado para rimar com pães. Ele utiliza aí um recurso poético. O sertão está em toda parte. Se o sertão está em toda parte, ele transcendeu os limites geográficos. O sertão é metafórico, simbólico, mítico. Preste muita atenção, viu? Toda vez que alguém falar para você em JG Rosa, João Guimarães Rosa, é igual a experimental. A obra dele é experimental. Como é que ele experimenta na forma?
Bem simples. Na forma, ele experimenta com prosa poética. Como é que ele experimenta no conteúdo? Bem simples. No conteúdo, ele experimenta com temas universais. Os textos regionais, de uma maneira geral, eles têm temas locais. E na linguagem, meu amigo, foi um dialeto. Ele criou um dialeto, ou seja, uma língua para os seus textos. O homem é brabo demais. Então, aqui está, né? Aqui está, revisão total, tá? Deixa eu salvar aqui, maluco. Brabo. Deixa eu salvar aqui. Que eu vou salvar o arquivo textos para a prova. Literatura, segundo ano. Alguém manda mensagem para mim, no privado, e eu encaminho o arquivo. Fechei. Olha só. É isso aí. No mais, professor. Oxi. Aí o Antônio Dantas Bonfim Neto. Tio, e o pós-modernismo? Ensinei com rigor de detalhes, com crueza de detalhes, mas não privilegiei nesta avaliação. Conteúdo extenso, optei por utilizar apenas o modernismo brasileiro, primeira, segunda e terceira fase. Gabriel, rapaz, o prazer é todo meu, cara. Massa demais, meu filho. Tudo de bom. Boa prova, galera. Valeu! Opa, valeu. São seus olhos azuis. Valeu, galera! Valeu, professor.